Olá pessoal, bem-vindo a mais um Trocando Aventais. E hoje eu vou fazer com vocês um doce que é muito gostoso, é o eclair, que eu conheço como bomba de chocolate. É um doce que me remete muito à infância, porque na infância eu sempre gostei muito e meu pai gostava muito e sempre trazia para mim. Então é um doce gostoso, super legal para a gente servir em casa assim e para mim é muito especial, porque ele me remete à infância. A gente vai começar fazendo esse doce com o creme, porque eu preciso fazer o creme, é um creme de baunilha, e ele vai ficar pronto, a gente vai esfriar e deixar na geladeira por aproximadamente 2 a 3 horas, pelo menos 2 horas, para ele poder firmar bem. E aí, enquanto ele descansa na geladeira, aí a gente vai partir para fazer a massa. Então, vamos começar fazendo o creme. Eu começo aqui com 3 gemas, só vamos usar a gema nesse caso, certo? Já dou uma quebradinha nelas para poder ajudar. Coloco o açúcar. Vou mexendo bem, que ele vai ter que ficar como se fosse um creme. E amido de milho, que vai ajudar a espessar e transformar em um creme. Mexo bem até que tudo fique muito bem incorporado. E aí eu reservo aqui e agora eu vou para o fogo. A gente vai esquentar o leite. E a manteiga. Deixa eu pegar aqui uma colher de pau para me ajudar. Ligo o fogo e eu vou colocar essa manteiga aqui para derreter. A manteiga eu já deixei para ajudar, eu já deixei ela num ponto polmada. E aí vai facilitar. À medida que o leite for esquentando, ele vai deixando a manteiga, vai derretendo mais a manteiga. E esse leite ele não é para ser fervido. Tanto é que eu vou deixar ele aqui num fogo de médio para baixo. Né? Fogo mais ou menos de médio para baixo. Ele precisa só esquentar. E a hora que ele começar a sair umas bolinhas assim na lateral aqui da panela, é que ele já está quente o suficiente. Tá certo? Então, aqui eu estou esquentando, derretendo a manteiga e eu vou mostrar para vocês qual o ponto certo. O leite chegou no ponto certo. Nem demora muito, tem que tomar cuidado. E a gente sabe que ele já está no ponto quando começam a aparecer essas bolinhas aqui, pequenininhas, aqui na lateral. Nesse momento, eu já desligo. Eu não vou deixar ele ferver. Né? Dou mais uma boa mexida, né, para ele espalhar bem. E aos poucos, eu vou misturar aqui nesse ovo. Esse é um ponto bastante complicado, assim, na verdade, esse é um ponto que exige bastante atenção. Porque se eu colocar todo o leite de uma vez, ele vai cozinhar o ovo. Então eu preciso colocar o leite aos poucos e mexer bem. E não posso parar de mexer. Então eu coloco um pouquinho e vou mexendo. E sem parar de mexer, eu vou acrescentando o leite aos poucos. Porque desta forma, ele não vai cozinhar o ovo e vai fazer a mistura do jeito que a gente precisa que ela seja feita. Vamos lá. Então eu vou colocar aos poucos. Aqui, ó. Eu coloco um pouquinho. E já vou mexendo, sem parar. Aí eu coloco mais um pouquinho. E continuo mexendo. E vou nesse processo até eu finalizar. Já incorporei, vocês viram que assim, ele ficou bem líquido, não teve problema, não talhou, não cozinhou o ovo. E agora eu volto esse líquido para a panela, para a mesma panela, porque agora a gente vai cozinhar até ficar um creme. Né? Então, vou utilizar o fogo baixo e não vou parar de mexer. Agora eu ligo de novo.
no fogo baixo. E assim que ele começar a ferver, eu vou mexendo até ele ficar numa consistência de creme. Já estamos quase chegando no ponto. Olha a consistência que está ficando aqui, ó. Desde que eu que eu liguei o fogo aqui, eu não parei de mexer. Então, ó, a gente mexe, até a gente ver que ficou uma consistência de creme. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui, ele vai começar a borbulhar, você vai começar a ver nessas borbulhas o fundo da panela e aí já vai estar pronto. Mais um minutinho. Ele praticamente, quando você faz isso, ele solta do fundo da panela. E ó, nesse momento já tá bom. Eu já posso desligar. Vou dar mais uma mexidinha porque a minha panela tem o fundo bem quente aqui. Se eu não mexer, ele queima. E agora, depois de pronto, eu vou colocar baunilha para dar aquele gostinho especial. E mexo bem até ela incorporar. E o nosso creme, depois de frio, ele vai para a geladeira. Vai ficar pelo menos 2 horas. E aí a gente vai voltar nesse período. Enquanto ele fica lá, nós vamos fazer a massa. Agora a gente vai fazer a massa. E essa massa, ela é um pouquinho diferente. É a massa choux. É uma massa que ela não vai fermento. Mas a água que a gente utiliza na massa, o vapor dela vai fazer com que ela cresça. Então você vai ver. Parece uma mágica, é muito legal. É uma massa que vai poucos ingredientes e a gente vai cozinhar ela vai ser feita na panela, tá certo? Então eu vou começar esquentando a água, manteiga, de preferência em ponto pomada, porque vai ficar mais fácil para derreter, né? A manteiga e um pouquinho de sal, né? Eu estou colocando um pouquinho a mais do que o tradicional. Ó, você vê que é bem pouquinho, mas eu estou colocando um pouquinho a mais, porque o que acontece? O contraste da massa um pouquinho mais salgada com o recheio doce vai dar uma explosão diferente de sabor. Então essa massa, estando um pouquinho mais salgada, ela vai deixar mais evidente o nosso creme e o chocolate, a cobertura de chocolate. Tá bom? Então, essa é uma diquinha. Eu vou colocar a quantidade padrão. Se você quiser colocar um pouquinho a mais, acho que vale a pena. Então, vou ligar o fogo e vou deixar essa água aqui ferver e derreter essa manteiga. Tá certo? E aí a gente continua que o próximo ingrediente vai ser colocar a farinha. Então, vamos lá. A água começou a ferver. Então, nesse momento, quando ela começa a borbulhar, eu desligo. E nesse momento eu já coloco a farinha. Então eu vou colocando a farinha aqui e misturando. A farinha, ela tem que ser colocada com o fogo desligado. E agora eu vou mexer até ficar bem homogêneo. Até que a farinha, ela incorpore totalmente naquela água com a manteiga. Então, ó. É legal vocês sempre peneirarem a farinha, porque assim evita de ter algum gruminho e ele depois ficar ficar gruminho na farinha, né? Então o legal é sempre se você puder peneirar, que aí fica melhor. Ó, eu vou fazendo isso, ó, com esse movimento e ele já vai incorporando. Ela fica uma massa bem macia, né? Vendo? Fica uma massa bem macia. E agora, depois que a gente misturou aqui, eu volto ela para o fogo médio por aproximadamente 90 segundos, que é para a gente cozinhar. Cozinhar um pouquinho, né? Então, vou mexendo, né? No fogo aqui eu ligo no fogo médio e vou mexendo por mais ou menos 90 segundos, que é para ele cozinhar um pouco essa massa. Já passou os 90 segundos, já tirei do fogo e eu continuei mexendo mais um pouquinho aqui. E olha como ficou a consistência dessa massa. Que bonita, né?
Então, agora sim, eu deixo ela mais ou menos aberta, assim, para ajudar a esfriar. E eu vou deixar ela descansando por 15 minutos, tá? Vou deixar até nesse fogo que tá mais, que não tá quente, para ajudar a esfriar. E depois de 15 minutos a gente vai voltar, porque a gente vai incorporar 2 ovos e mexer até ficar aquela massa homogênea e mandar para o forno. Lembrando que o forno precisa estar pré-aquecido a 190 graus. Então, mais ou menos daqui uns 5 minutos, eu vou ligar o forno para já ir pré-aquecendo, porque vai ser o tempo de uns 10, 15 minutos ficar pronto para a gente poder levar e o forno estiver no ponto. Tá bom? Então, descansando e a gente já volta para continuar. A massa já descansou por 15 minutos e eu bati 2 ovos aqui, ó. Dei uma ligeira misturada. E esses ovos que nós vamos incorporar na massa. Então, aos poucos, eu vou colocar aqui na massa uma parte e vou mexendo. Mexo com cuidado para não espirrar. No começo, até ele começar a incorporar, ele vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas ó, é só a gente mexendo assim. E eu vou colocando aos poucos todo esse ovo e mexendo bem até ficar uma massa bem uniforme. Mais um pouco. E ó, já mexi o suficiente e ela ficou uma massa bem uniforme, uma massa bonita, né? E agora a gente vai passar ela para cá. Eu fiz aqui um plástico para a gente poder, um saquinho para a gente poder moldar aqui o nosso eclair com um bico grande. Eu coloco aqui nesse copo para dar um suporte. E agora eu vou colocar a massa aqui. Vou pegar uma colherzinha para ajudar. Com a minha massa pronta e já ensacada, eu vou montar aqui, eu vou moldar as eclairs. Então, eu começo aqui, ó, delicadamente, dando uma puxadinha para trás e puxo e dou uma cortadinha aqui assim, fazendo esse biquinho, para que depois ele feche, tá vendo? Então eu começo aqui puxando para trás, depois eu trago para frente e puxo um biquinho. Vamos pro terceiro. Para trás aqui, ó, vou um pouquinho para trás e aqui venho para cá. Então vou quebrar ele aqui fazendo esse biquinho, tá vendo? E dá um espaçamento entre eles maiorzinho assim, porque eles acabam crescendo, né? Vou fazer aqui também. Assim que os nossos eclairs ficaram prontos, eu tirei do forno e deixei em cima dessa grelha para esfriar. Tá vendo, ó? Eles ficaram super bonitos e coradinhos. Ficaram no forno aproximadamente 35 minutos. Esse tempo de forno pode variar de acordo com o forno, então fica atento, o seu pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? E aí, agora que eles já esfriaram, a gente vai rechear, né? Então, eu fiz o creme, coloquei assim que esfriou o creme, eu coloquei nesse saco de confeitar e deixei na geladeira por um tempo, lembra? No mínimo 2 horas. E agora a gente já pode confeitar. Para facilitar, o que eu fiz? Eu peguei esse racha aqui, né, e eu faço 2 furinhos aqui embaixo, que é onde eu vou colocar o creme. Então, agora eu vou colocar aqui e vou apertar. Vou deixar ele bem recheadinho, tá vendo? E faço a mesma coisa aqui.
nesse outro. Já recheou por dentro. Então, vou fazer isso, vou deixando aqui. Vou fazer isso com todos os outros. Eu já fiz o furinho aqui. E agora eu vou rechear. Então, eu aplico aqui assim e vou apertando. Até eu ver que ele ficou bem recheadinho. Mesma coisa aqui. Pronto. Aí eu vou deixando aqui. E vou fazer com todos os outros e volto pra gente fazer a cobertura. Já recheei todos. Todos ficaram bem recheadinhos, né? Aqui pelos furinhos embaixo. E a gente vai apertando ele e você vai percebendo, ele chega até a inflar um pouquinho por conta do recheio. E aí você consegue saber quanto já foi o suficiente para você encher aqui, tá? E aí eu fiz aqui uma coberturinha de chocolate, né? Simples, simples. Derreti o chocolate no micro-ondas, coloquei o creme de leite e aqui bem simples para a gente complementar aqui o nosso eclair. Então eu vou passar aqui ele no chocolate e vou colocando ele para secar. Então, bem simples, gente. Aqui um pouquinho. E do jeito que ficar, vai ficar bonito e vai ficar gostoso. Deixa eu só limpar minha mão aqui. Pronto, vou fazer o próximo. Opa, pronto. Nossas eclairs ficaram prontas. E olha que bonitas e que gostosas que elas ficaram. Gente, ficou muito legal. Nós fizemos aqui com aquela receita 9 unidades, né? Então, bem recheadas e bem gostosas. Então, para vocês verem aqui, ó. Olha como que ela fica por dentro. Super recheada. E agora eu vou provar, né? Porque eu também mereço, né? Então tá vendo? Olha, fica super recheadinha, muito gostosa. Me lembra a infância. Muito, muito bom. A massa ficou super suave, ficou gostosa. Elas ficaram bem recheadas, elas estão pesadinhas, bem gostosas. Eu usei aqui para cobertura chocolate, mais ou menos 80% de chocolate meio amargo e coloquei uns 20% de chocolate ao leite. E aí você vê o jeito que você quer, se você gosta mais de meio amargo, se você gosta mais de ao leite, mas é gostoso que dá esses contrastes. A gente tem aquele pitadinha de sal a mais da massa, que a gente consegue sentir que tem uma massa de eclair. Então fica gostoso, porque o sal ele acaba sobressaindo, né? Ele acaba realçando os outros sabores. O creme que está super gostoso e o chocolate que combina com tudo. Então ficou espetacular. Super recomendo para vocês fazerem. E se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo com os amigos e façam em casa também, porque vale super a pena. É um doce que a gente pode servir num café, pode servir como sobremesa e todo mundo vai gostar, tá certo? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e clica no sininho, porque toda semana a gente está postando uma receita. Receitas gostosas como essa, tá certo? Se você clicar no sininho, você vai receber. E fico muito feliz que você tenha visto esse vídeo com a gente
e espero ver você num próximo Trocando Aventais.